que aquilo que no chumbo. Então vai reconhecer que o ouro era um boneco de barro. Bom dia, amigas, amigos da TV 247, 1º de abril de 2021, 7 horas da manhã. Parabéns ao meu querido amigo Florestan Fernando Júnior, que hoje completa aniversário. Vamos dar os likes, vamos compartilhar, vamos aumentar o alcance desta transmissão aqui na TV 247. Bom, hoje eu queria fazer com vocês uma pequena, breve reflexão sobre o tema da mentira. Hoje é o dia da mentira, né? O dia da mentira era uma coisa tão legal no passado, quando a gente fazia assim pregava uma peça, vamos dizer assim, nos amigos, nos pais, uma mentira inofensiva. Mas eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre como a mentira destrói a política. Quantas mentiras nos são contadas desde sempre na disputa política? Exemplo, lá no passado, não, o Brasil não tem petróleo, não deve nem tentar procurar petróleo. Recentemente, a pressão não existe, é muito caro para se produzir, é inviável, né? Bobagem, coisas desse tipo. Depois, a ficha falsa da Dilma Rousseff, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, né? Tantas mentiras contadas pelo chamado jornalismo profissional, né? A mais grosseira de todas, a das pedaladas fiscais, né? Que faz muita gente acreditar até hoje que o impeachment da presidente, que o golpe, na verdade, contra a presidente Dilma Rousseff foi um impeachment legítimo, né? Ontem a Dilma nos deu uma entrevista e falou assim, a pena já estava sacramentada antes mesmo do crime, né? Porque assim que ela ganha a eleição, Merval Pereira já estava anunciando um impeachment. Que crime? Não é um crime que ela vai cometer um dia. Na verdade, ele queria dizer assim, um crime que nós iremos inventar. É assim que funciona a imprensa comercial brasileira, que fala que faz jornalismo profissional e não tem nenhum compromisso com a verdade histórica. Sabe por que não tem? Porque não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com os seus interesses econômicos, com as petroleiras, com os patrocinadores, né? E por isso o Brasil sofreu o golpe. Quer um exemplo de outra grande mentira histórica contada pelo jornalismo profissional? A de que o ex-presidente Lula comandou o maior esquema de corrupção do mundo, nada comparável na história da humanidade. Para quê? Para ganhar uma reforma num apartamento, uma reforma na cozinha, num apartamento em Guarujá. Né? Os meios de comunicação toda hora fazem a população de trouxa. Mentem descaradamente. Por que eles mentem tanto? Porque eles querem o poder, né? Para ganhar o poder, eles precisam manipular as pessoas, precisam manipular as mentes. E aí o que acontece? Eles achavam que com essas fake news contra Dilma, contra Lula, que destruíram a democracia brasileira, derrubaram Dilma, prenderam Lula, que eles chegariam ao poder. No entanto, eles foram derrotados. Teve uma turma que percebeu que podia mentir com muito mais força, com muito mais audácia. Eu estou me referindo à extrema-direita. A extrema-direita nas redes sociais, que tinha lá a capa da Forbes, o Lula bilionário na capa da Forbes. Quem não viu, né? A Ferrari de ouro do Lulinha, o kit gay, a mamadeira erótica. E essas coisas foram se espalhando nos grupos do WhatsApp, né? No Messenger do Facebook, dizendo, olha, o Haddad vai fechar a minha igreja. Quem falou? Não, eu vi no WhatsApp. E também os pastores, né? Como mentem os pastores, né? Como esses fariseus são mentirosos, que vergonha. Será que tem algum juízo final para esses mentirosos da fé? Né? Mentiram, suplantaram a direita tradicional. Aliás, a direita tradicional também mente quando fala que ela é centro. Ela não é centro. Já é outra mentira. Quer outra mentira? Ponte para o futuro. Né? Ponte para o futuro. Quem não quer uma ponte para o futuro? Se tiver uma ponte para chegar em 2050, né, o Brasil chegar no nível de desenvolvimento, sei lá, da Coreia do Sul, a gente entra nessa ponte para o futuro agora. Mas eles põem o nome Ponte para o Futuro para fazer a ponte para o atraso, a ponte para o Brasil colonial. A imprensa é muito mentirosa no Brasil. Por isso que eu agradeço a todos vocês que estão aqui todos os dias na nossa comunidade 247. Essa imprensa mente. E as redes sociais mentiram muito mais. Aí o que a gente tem hoje? A gente tem um mentiroso profissional no poder, né? Um cara que se sustenta à base das mentiras. Não, vamos acabar com o kit gay, não vai ter mais kit gay que nunca existiu, né? Coisas desse tipo. Não vai ter, como é que chama? Ideologia de gênero,
nas escolas, aquela coisa toda, as pessoas vão acreditando que esse cara representa a família. Ele ainda fala assim: só a verdade vos libertará, um mentiroso profissional. Cercado de mentirosos, né, que ontem estavam dizendo que fizeram 1964 para salvar o Brasil do comunismo. O comunismo que João Goulart nunca quis implementar no Brasil. O que João queria era uma sociedade de massas, uma classe média fortalecida, né? Mas mentiram, promoveram o golpe de 64, promoveram o golpe de 2016, estão aí no poder, né? Precisamos agora de muita verdade, muito compromisso com a verdade histórica para reconstruir um Brasil destruído, porque eles chegam ao poder e viram negacionistas também na questão da saúde pública, né? Então, não, gripezinho, isso aí não existe, bobagem. Estão morrendo 4 mil pessoas por dia, né? O Brasil agora aprendeu, né? Está aprendendo a duras penas como a mentira pode ser destrutiva. Mas vamos então passar para a verdade nesse 1º de abril, chamando nosso professor José Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem? Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade. Você me permite acrescentar 2 mentiras que foram repetidas esta semana? Por favor. Uma foi a do Braga Neto ontem, ao anunciar os novos comandantes militares, ao afirmar que as Forças Armadas têm compromisso com as liberdades democráticas. Eu achei o cúmulo do cinismo. E anteontem, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comparou a substituição do comando e do ministro da Defesa com o comportamento do ex-presidente, comandante eterno da Revolução venezuelana, Hugo Chávez, e o atual presidente Nicolás Maduro, para com os seus próprios militares. Não tem nada a ver, uma desinformação completa. Vou acrescentar aí esse rol, essas duas. Muito importante você usar a palavra desinformação, porque eles sabem que estão mentindo, né? São pessoas que tentam manipular, né? Não é uma pessoa que está, assim, quer dizer, mal informada. Ela está produzindo e disseminando desinformação. A gente tem que carimbar esses caras todos, a todo momento. Assim, são mentirosos profissionais. Ontem saiu até um manifesto de setores da direita aí, falando em resgate da democracia, mas não vi ninguém ali pedindo desculpas por ter apoiado o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Rodrigo Maia não tem a menor moral para falar em democracia. Então, enquanto ele não ajoelhar no milho e não pedir desculpas por ter sido um golpista, credibilidade é zero.